Olá! Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico das ondas mecânicas e para aquilo analisaremos o som. O som é uma onda de pressão, como acontece com essa explosão sob a água, onde há uma expansão, mas ao mesmo tempo colapsa como consequência da pressão hidrostática. Uma onda de pressão numa explosão ao ar, onde essa onda de choque faz com que as características ópticas da camada de vapor de água e o gás que compõe o ar mudem, implicando um processo de observação muito mais notória, uma refração da luz, onde as ondas de pressão podem-se observar uma explosão, como esse caso específico desses canhões disparando, essa onda de pressão observa-se sobre a superfície do mar. Uma onda de pressão é o que nós ouvimos com nossos ouvidos. Escutamos quando uma pessoa nos fala, nos diz alguma informação. E nesse caso, uma onda de pressão que entra por essa cavidade, que estimula esse sistema de ossos e faz essa excitação ser interpretada mediante o nosso ouvido interno. Mas quais são as frequências dos sons audíveis para as pessoas normais ou as pessoas naturalmente têm um limiar de audição específico entre os 20 Hz aos 20.000 Hz, o que chama-se de ultrassom e infrassom. Não obstante, à medida que começamos a envelhecer, crescemos, deixamos a infância, a adolescência e a adultez, tem-se uma diminuição desse limiar superior, de 20.000 para 19, 18, 17.000. Implicando que quando estejamos mais velhos, nós escutemos as altas frequências como consequência de uma degeneração interna do nosso sistema auditivo. Mas, a princípio, uma pessoa normal poderá escutar frequências entre esse intervalo. Não obstante, um cachorro, os animais, especificamente um gato, poderão escutar frequências muito maiores, de 44.000 Hz a 77.000 Hz, mas não necessariamente implica que a emissão dos seus sons característicos do cachorro e do gato seja a essas altíssimas frequências, como é o caso que acontece, por outro lado, que acontece com o morcego, que consegue emitir altíssimas frequências, mas também escutá-las. E uma onda longitudinal, que é o caso do som, uma onda de compressão, o som no ar, para a caracterizá-la, poder-se expressar ou poder-se representar um tubo cuja área transversal é A e um tubo cilíndrico de comprimento L. E esse tubo está abrangindo uma região do espaço e, portanto, tem uma massa. E por estar abrangindo uma região do espaço, tem um volume caracterizado por seu comprimento e pela sua área transversal. Dessa forma, conhecendo a massa contida, poder-se determinar ou expressar a densidade volumétrica de massa do ar, que será a razão da massa dessa quantidade de ar contido nesse volume, a área transversal vezes o comprimento desse cilindro. Mas o que acontece quando estimula-se esse cilindro? Uma estimulada harmônica com esse alto-falante. O que acontecerá com essa perturbação? Como propagar seria? E basicamente seria a mesma descrição realizada anteriormente para a propagação sobre um sólido, mas nesse caso o ar teria um comportamento similar, idêntico, mas com um comprimento de onda e uma velocidade de propagação associada ao próprio meio, associada à densidade e associada justamente a quão próximas estão as moléculas, os elementos que compõem o ar. Mas observa-se nessa representação, nessa animação, regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. Isso implica que seja uma onda harmônica de pressão, criada por esse alto-falante que estimula esse ar, ou esse ar contido nesse tubo. E o ar contido nos tubos poderiam criar-se os órgãos, os instrumentos musicais similares aos pianos, mas que têm uma infinidade de sons, muitos sons, uma variedade gigante de sons. Mas também poderia ser uns instrumentos de vento, como o clarinete, como a flauta, como o saxofone ou como esse bassum. Ou poderia ser a trompete, o trombone, a tuba e esse outro instrumento.
ou nosso instrumento musical, com o qual nós comunicamos a nossa voz, tanto a cavidade nasal como a cavidade bucal, como a garganta, na qual às vezes podemos emitir sons. Como poder caracterizar esses sons e como podemos distinguir entre vogais tão fáceis como A e E, ou como poder distinguir, em alguns casos mais dificultosos, a diferença entre junho e julho, que tem pessoas que confundem, tem que fazer ênfase notório entre junho e julho para fazer alusão ao sexto e sétimo mês do ano. Como poder distinguir foneticamente a palavra 3 e 6? E tanto é assim que há pessoas que usam 6 como sendo, ou substituem o 6, pois acham que é similar a 3, a pronúncia, e portanto o substituem por meia, para dizer a quantidade de objetos necessários, quanto necessita uma meia, ou simplesmente meia, para fazer alusão ao número 6. Mas os sons vocálicos geram-se em diferentes regiões da boca. O português tem alguns específicos, dentre todos esse conjunto de vogais representadas por esse alfabeto fonético. Tem o I, tem um E, tem um E, tem um A, tem um O, tem um O e tem um U. E às vezes, no português europeu, tem o I para dizer arroz e carne, mas esse I é muito similar a outro I que se faz na língua portuguesa, associado com essa letra, mais ou menos essa letra, para dizer velhinha, para dizer que é uma velhinha, mas que é pequena a velhinha. Os harmônicos, como poder caracterizar essas vibrações do ar, se fossem os instrumentos musicais? Tem seu caso do fundamental, onde é uma oscilação, e essa oscilação morre ou elimina-se por completo, ou colapsa por completo, nas extremidades desse tubo, que nesse caso está confinando esse gás em oscilação. Poderia ser o primeiro harmônico da oscilação, a primeira excitação. O segundo harmônico da oscilação. Obtém-se um comportamento muito similar ao descrito anteriormente para as cordas confinadas, no caso de um violão, e tem-se a cavidade que obtém-se o comprimento de onda equivalente, nesse caso do segundo harmônico, equivalente a um comprimento de onda, a um comprimento e meio de onda e a 2 comprimentos de onda que caberão nessa cavidade se a frequência da oscilação aumentar. Sem embargo, nessa animação, a frequência da oscilação não tem relação com a real frequência da animação que deveria ter, pois essa daqui seria uma frequência o dobro da primeira, o triplo da primeira e o quádruplo da primeira. Há alguns experimentos necessários e importantes que se poderiam fazer no nosso dia a dia, como é o tubo de Kundt, onde observam-se os nós de pressão de máximos e mínimos, onde tem-se um sistema granular, seja areia ou bolinhas de isopor, e é estimulado por esse alto-falante. E com essa estimulação nessa cavidade fechada, mas que entra essa perturbação sonora, consegue-se observar cristas e vales, ou seja, regiões de máxima e mínima pressão. Máxima pressão, os ventres, os vales, e mínima pressão, os máximos, os nós. Como acontece nesse experimento de verdade. Nesse caso, tem-se o fundamental, equivalente a uma frequência de 119 Hz. Onde a mínima pressão acontece na região interna. Mas dobrando a frequência, já tem o comportamento de um comprimento de onda inteiro, onde a máxima pressão acontece no centro e sua frequência é 238 Hz, o dobro da anterior. Tem-se uma região de mínima pressão e uma região de mínima pressão, triplicando a frequência fundamental, o comportamento de onda
Não obstante, esse tubo de Kundt resulta um pouco mais notório, mais chamativo, quando se faz com gás propano. Quando observa-se o fogo mudando de posição, mostrando as regiões de máxima e mínima pressão. Um alto-falante começa a estimular o sistema com uma determinada frequência, criando uma onda estacionária onde a região de máxima pressão será dos máximos de fogo, o gás sai ejetado com uma maior pressão, perdão pela redundância, e na mínima pressão serão os vales. Aumentando a frequência do fundamental, comprimento de onda de 100 centímetros, tem a largura entre essas marcações, a distância entre essas marcações. Quantas ondas caberão dentro dessa marcação? Dessas marcações. Por último, poder-se também analisar quando há uma onda que cabe nesse outro princípio do mesmo tubo de Kundt, quando estimula-se essa cavidade com uma determinada frequência, observa-se o máximo justamente da intensidade quando cabe uma onda, quando coube a metade do comprimento de uma onda, quando caberia o comprimento de uma onda. E volta a entrar em intensidade máxima quando tem um comprimento de uma onda e quarto. Nesse instante. Mas esse comportamento ver-se-á notado diferente se a frequência da excitação dobrasse. Com ondas muito mais curtas de comprimento, caberiam mais ondas e, portanto, haveriam máximos com uma menor distância. Uma onda, 3/4 de uma onda, 5/4 de uma onda, pois uma cavidade é aberta, a outra é fechada, um pouco diferente ao que tinha se discutido anteriormente, mas nesse caso é o mesmo princípio por trás do tubo de Kundt. Observando as regiões de máxima pressão e mínima pressão com essa coloração. Aumentando ainda mais a frequência, criando ondas sonoras de menor comprimento, observa-se regiões de máxima e mínima pressão, entrando o comprimento de onda que caiba nessa distância,
lembrando-lhes que tem uma extremidade aberta e outra fechada, caberão mais à medida que a frequência que estimule o ar seja maior. E dessa forma finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.